Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Clara e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o que são as cotas e como elas funcionam, tá certo? Bom, quando a gente fala em cota, necessariamente a gente precisa mencionar o racismo, porque por um grande período de tempo se tinha que existir uma democracia racial aqui no Brasil. Porque quando a gente comparava o Brasil com outros países, por exemplo, a África, a gente via a diferença, porque na África tinha um sistema de segregação racial muito forte, onde os negros eram totalmente excluídos. E para vocês terem noção, os banheiros dos negros eram separados. Então só daí vocês têm uma noção que o racismo lá era bem visível e bem direto, não é isso? E já no Brasil, a gente não tem esse racismo direto, visível. E essa questão, ela está até influenciada pelo livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, onde ele supõe que o Brasil é o país que mais se constituiu harmoniosamente em relação às raças, certo? E em 1950, algumas pesquisas propostas pela Unesco, juntamente com os sociólogos Florestan Fernandes e Roger, percebe-se que, na verdade, o que a gente tem é um racismo velado, onde eu não sou racista, mas os meus vizinhos são racistas, o, os meus amigos eles são racistas e a minha família são racistas, mas eu não sou racista, ou seja, ninguém reconhece, ninguém apresenta essas características racistas, só as pessoas ao seu redor. Bom, boa noite, né? Meu nome é Maria Yasmin. E dando continuidade ao que a nossa colega Maria Clara falou, esse racismo, né, que ela falou, o racismo velado, é uma consequência da forma como o país lidou com a população negra após a escravidão, onde os negros eles foram completamente excluídos da sociedade e que na realidade, né, houve uma tentativa de branqueamento dessa população, onde imigrantes receberam terras para plantio, salários, moradia e etc. Mas o negro ele seguiu sendo marginalizado e excluído de qualquer forma de ingressão na sociedade. E essa realidade tem consequência até hoje. Quando a gente analisa os dados do IBGE 2016, vemos que dos 10% da população mais pobre do país, 78,5% são negros. E quando a gente olha para os 10% mais ricos, apenas 20% seriam negros. Então, as cotas, elas entram como medidas imediatas para mudar essa realidade, como aconteceu na Índia. Boa noite, meu nome é Ana Raquel e dando continuidade à fala de Maria Yasmin, vamos dizer que as cotas elas não existem apenas no Brasil, e sim em diversos países. Segundo o nosso amigo José Georgia, o estudioso de cotas aqui no Brasil, falou que o primeiro país a adotar as cotas foi a Índia. Eu mesma não sabia, não vou mentir. Bom, diante disso existe uma situação de castas muito rígida quanto na Índia, porque a resposta é: quando se nasce em uma casta, você não consegue ir para outra se tem dificuldade social. E também existem os Dalits, que consideravam a casta mais inferior de todos. Em 1948, os Dalits eles já podiam frequentar uma universidade ou até um cargo público. Como falei antes, né, eram as pessoas da casta mais inferior. E com isso aconteceu uma grande mobilização desse povo dentro da sociedade para outras castas. Nos Estados Unidos, implantou as cotas em 1960. Já aqui no Brasil, só temos essa lei de cotas em 2012. A pergunta é, como isso aconteceu? Em 2000, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que metade das vagas das universidades federais era para estudantes de escola pública. E um ano depois disso, a lei nova determinou que 40% tinha que ser destinadas a negros e a pardos. O Rio de Janeiro foi o primeiro do país a adotar um sistema de cotas que, graças a Deus, já reservava vagas para estudantes de escolas públicas. Depois da federal implantar cotas e ser a primeira do Brasil a utilizar o sistema de cotas raciais, tiveram outras universidades federais que passaram a reservar vagas para
estudantes de escola pública e com candidatos negros, pardos e indígenas. Então, gente, boa noite. Meu nome é João Vitor, né? Então, o que é lei de cotas? Como essas leis funcionam? Então, essas leis de cotas, também conhecida como Lei 12.711, que foi aprovada no Brasil no ano de 2012, essa lei ela exige que as instituições do ensino superior federais reservem vagas para alunos e escolas públicas de baixa rendas, negros, pardos e indígenas, pois esse grande objetivo dessa lei é reduzir a desigualdade históricas, especialmente entre brancos e negros, como uma forma de reparação histórica devido à escravidão. Regulamentada pelo esse decreto, né, 1824, no ano de 2012, essa lei ela propôs que 50% dessas vagas sejam para os estudantes de escola pública, com 25% para famílias de até um salário mínimo e meio, e 25% para famílias com renda mais alta, acima de um salário e meio. Então, dentro dessas cotas sociais, há cotas raciais, reservando vagas para negros conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de cada estado, mais conhecido como o IBGE. Então, sem criar mais vagas para negros do que para brancos, além desse reservamento, há uma grande porcentagem direcionada aos indígenas. Então, esses estudos eles revelam a falta de democracia racial no Brasil, levando à implementação de medidas de curto prazo, como as cotas para a democratização racial.